E o nosso bate-papo de hoje é com o Marco Melo, da Ares Inteligência. Vamos falar um pouquinho sobre o mercado imobiliário, as tendências no Brasil, especificamente Uberlândia, né? Seja bem-vindo, Marquinhos. A gente chama de Marquinhos pela intimidade e o grau de amizade que a gente tem. Então, se você me chama de Marquinhos, eu vou te chamar de Celim. Vou chamar de Pode Celinho. ser? É, fica mais íntimo, né? Não Fica é? bacana, fica legal. Prazerão, Celim, mais uma vez, de tá fazendo aqui com você sempre um bate-papo, né? Nós que encontramos toda semana e que conversamos sobre mercado, sobre vida. Essa preocupação que tem com o mercado, né, Marquinhos? Então, rapaz, mas assim, eu sempre tô animado, Celim. Sempre passa ano após ano e a gente começa o ano mais animado ainda. E com certeza 2026 vai ser um ano maravilhoso para todos nós, né? Muito É, obrigado pelo convite, tô me sentindo lisonjeado de estar aqui com você hoje. tá. Marquinhos, assim, a gente falar nesse momento de incerteza da economia, né, que a gente fala de maneira geral, e não é só Brasil, a gente fala a nível mundial, o imóvel ainda é a moeda mais forte ainda. O imóvel tem moedas fortes no mundo hoje, né? Em todos os segmentos, mas o imóvel é uma moeda segura, né, Celinho? Então eu diria que hoje, dependendo das nuances dos mercados, da economia ou das economias, as pessoas elas tendem sempre a ir para o que está pagando mais, né? Uhum. E nem sempre vão porque é mais seguro. Então, eu normalmente defendo muito essa diversificação, porque todo ser humano tem que ter em carteira imóvel. Não adianta, é o bem mais seguro que nós temos hoje, é um investimento seguro, né? Claro que sabendo comprar, sabendo exatamente onde você aplica, né, o seu recurso, onde é a localização que você tende a querer ter como patrimônio, isso manda na liquidez, manda na renda, manda em uma A série de coisas. localização é essencial, né, Marquinhos? Celine, tem um grande amigo que fala, né, que há três coisas importantíssimas no imóvel: localização, localização e localização, Localização. né? Mas dizem também que para você investir em imóvel, você pode pegar o pior lote que existir numa cidade, investir que em 5 anos você vai ganhar dinheiro com ele. Especialmente quando você sabe o vetor, o desenvolvimento que você está investindo, né? Se a cidade ela tem aplicações de Você vai ter infraestrutura. uma área de desenvolvimento urbano que vai chegar naquele momento. Exato. Então, assim, todo mundo me pergunta sobre Zona Sul, né? A Zona Sul hoje é o que é, mas por quê? Porque teve incentivos, investimentos, valorização, produtos, né? Grandes grupos, né, vieram para a Grandes Zona Sul. grupos, assim como a região leste, a região central. Então, eu creio que sempre a gente precisa ter essa ótica, né, para aquilo que é a cidade como um todo. Ali não tem lugar ruim, né? É. Tem lugares que têm vocação, que vão se desenvolver mais, outros menos, mas que. Um com mais rapidez, outro vai em processo mais Exatamente. lento, mas você vai ter rentabilidade de qualquer Exatamente. forma. Exatamente. E É. segurança, que é o melhor de tudo, né? E Uberlândia hoje, o que você acha que é a tendência de Uberlândia hoje? É verticalização, o horizontal? O que você imagina, Marquinhos? Porque as áreas mais urbanas, as maiores, já quase não está tendo mais, né? A gente. Eu tenho uma frase, Celim, que acho que eu já até escrevi na sua Uhum. revista em relação a isso. Em terra de prédio, quem tem lote é rei, É. né? Hoje a gente passa pelo processo da verticalização, que aconteceu há 25, 30 anos em São Paulo fortemente. E o processo de verticalização de uma cidade, ela se dá como resultado da cidade que deu certo, Uhum. né? Os lotes foram valorizados, as áreas começaram a ficar escassas, especialmente aqui em Uberlândia, que nós temos um perímetro mais apertado, a linha, né, do nosso Uhum. perímetro apertado, então as áreas obviamente vão chegando nessa linha mais valorizadas, com maior valor, e aí deixando um pouco de lado a viabilidade para produtos horizontais, né? Não é Uhum. que não tenha, é que o valor de mercado que se estabelece hoje, que o cliente paga de fato um produto, ele não é alcançado pela viabilidade da própria loteadora que vai fazer. Então, às Uhum. vezes, ela tem que chegar com um produto fechado a R$ 4.000 o metro. Entendi. Ah, mas o cliente paga R$ 4.000 o metro, tem que ter valor nesse negócio, né? Não só preço. E uma realidade onde a cidade se comporte bem na compra, entendeu? Então, a gente está nessa transição como cidade. A gente está vivendo uma cidade que tem uma capacidade populacional grande, Uhum. e que está vivendo esse momento de transição do horizontal para o vertical. E aí sim as áreas de fato dos lotes começam a ficar escassas e os espaços também, É. né? E imóvel na planta ou imóvel pronto? O que é Os os dois. dois são bom investimento? Os dois. E aí, segundo até o Vinicinho, né? É. O bônus é o aluguel, né? Ah, é. Que assim, a compra do imóvel é aquela que te vai botar dinheiro no bolso, que vai te dar a segurança, o patrimônio, e ainda assim com o bônus vai te dar uma renda, vai te dar um aluguel. Então, o imóvel pronto, Celinho, vai muito da realidade da pessoa hoje. Às vezes a pessoa quer ter uma rapidez na mudança, né? Ou seja, precisa sair daqui para cá e tem que estar pronto. Uhum. E tem a pessoa que quer fazer um planejamento de moradia. Então, para mim, imóvel na planta é um planejamento de moradia.
Em momentos como a incerteza econômica, como é hoje, né, há planos de pagamento que te carregam para 3, 4 anos para frente. Então, isso acaba te dando uma condição mais de viabilizar o teu processo de investimento. Então, você trabalha uma entrada, paga um pouquinho obra e joga o resto lá para 4 anos Uhum. para financiar. Né? Então, a certeza de que pode ser que daqui a 3, 4 anos a gente tenha uma economia melhor, uma taxa de juros mais atrativa, bancos ofertando mais crédito. Então, o imóvel na planta é para quem quer fluxo, é para quem quer planejamento e também, às vezes, para quem quer um produto diferente do que tem já hoje pronto. Pelas previsões, né, com a baixa da taxa Selic, estão prevendo para março, você acredita que o mercado vai dar uma aquecida maior também em relação ao ano passado? Você acredita? É um motor forte, né? O crédito mais ofertado e menor, com uma taxa menor, ele é o motor do mercado imobiliário hoje. Não há quem diga que não seja, né? Uhum. Embora a gente precise trabalhar soluções com a taxa que está hoje. Então, ninguém vai deixar de vender, ninguém vai Trabalhar deixar de comprar. oportunidade, É né? oportunidade. Então, sempre é o produto com oportunidade, sempre é, às vezes, um modelo de crédito diferente, como consórcio, né? Às vezes, as flexibilizações em relação aos planos de pagamento das construtoras, incorporadoras. Então, assim, cara, a gente vai trabalhando na medida em que o mercado vai oferecendo para nós essas expectativas, né? Sejam elas positivas ou negativas, mas certeza, de fato, que uma taxa de juros menor, como você pôde ver há Uhum. 4 anos atrás, ela é a que impulsiona, de fato, o mercado. É, Né? as loteadoras, às vezes, têm os próprios financiamentos, né, Marquinhos? Berlim tem Sim, várias que trabalham nessa forma de carteira, sim. que às vezes é até mais fácil de se adquirir um imóvel nesse sentido, né? Se você partir para loteamento hoje, as próprias loteadoras têm a carteira própria, né? Não precisam de banco, né? Então ela financia o cliente pode pagar às vezes até 15 anos, 20 anos, e ela fica com essa carteira estabelecida lá, bonitinho, o cliente pagando regularmente, né? Tudo certinho, sem ter a burocracia de ir a banco para pegar o dinheiro. Mas tendo a opção, Celinho, se nesses 20 anos, daqui a 5 anos, a taxa de juros do banco tiver melhor e mais ofertado, o cara vai lá e paga e troca o financiamento. Então, tá tudo certo. E os imóveis na planta hoje carregam esse fluxo, né, que eu contei um pouquinho, que é um fluxo de 30, 35, 40% direto em obra, Uhum. dividido em parcelas mensais ou fluxos semestrais com a entrada, e o restante para daqui a 4 anos, que seria na entrega do imóvel. Né? Então, Entendi. Você estuda muito sobre gerações, né, Marquinhos? demais. Demais. O que você acha que é a tendência agora dessa nova geração que vem, no caso de um apartamento, por exemplo? Ó, se você for pegar a última geração, que seria a geração dos meus filhos, né? É uma geração prática, né? Uma geração conectada, com muita tecnologia e inovação e que prioriza muita mobilidade. Então, lugares onde os acessos são fáceis, né? E tipologias que vão dar a condição de ser um apartamento versátil, sabe? Ou uma casa, ou um apartamento versátil, que dê para ele trabalhar, mas que dê também para ele receber, unidades práticas. A gente vê empresas de São Paulo hoje fazendo muito isso, né? Menores, unidades Uhum. menores, São os estúdios. os estúdios, ou os flats, né? Ou singles, que a gente chama, mas que dão condição da pessoa estar ali, trabalhar ali, ou descer no próprio empreendimento para ir num office, num Uhum. coworking, e ao mesmo tempo dá um sentido prático de moradia, né? Então, sempre, de novo, nós vamos voltar na localização, né? É, Mobilidade, acesso, é o que essas pessoas precisam para caminhar firme. é. Inovação e tecnologia também. Marquinhos, e Uberlândia, as áreas de maior desenvolvimento que você acredita? Você acha que vai ter uma expansão urbana também de áreas? Celinho, eu sou entusiasta da Zona Leste, né? Assim, eu lanço muito na Zona Sul e isso não faz uma região ser melhor do Melhor que que a outra. outra, né? Nós temos produtos, nós temos processos, infraestrutura e tantas outras coisas que caminham firme em todas as regiões da cidade. Mas se você parar para pensar, um banco de desenvolvimento de produtos progressivo que nós temos para os próximos 15, 20 anos está na Zona Leste. Né? A Zona Sul está o quê? Está de parabéns. Está consolidada, tem algumas áreas ainda dispostas a ter empreendimentos incríveis, maravilhosos. Não existe dúvida, né? O que nós estamos enxergando e vivendo aqui na Zona Sul é isso, Celinho. Está consolidada, está linda, está maravilhosa, está com investimento, está com infraestrutura, está com microbairros, está com bairros planejados, né? Estruturados. E o que nós temos para a Zona Leste? Nós temos um desenvolvimento acontecendo, né? Onde esse desenvolvimento começou a ser feito de uma forma extremamente planejada.
Então você pega bairros planejados na Zona Leste, né, já nascendo com associações, já nascendo com uma organização para que o morador ele seja bem atendido, produtos, né, que são importantes, que vão fazendo elevar esse desenvolvimento. Então, são duas grandes zonas da nossa Uhum. cidade. A zona central é uma zona que ela diferente dos grandes centros, né, do Brasil, ela não está se degradando, pelo contrário, né, ela está melhorando, né, revitalizando, melhorando. Você vê ainda empresas importantes lançando no centro. E aí nós temos a zona oeste, né, que tem uma vocação definida hoje, né, e que para lá também está acontecendo desenvolvimento em massa. E uma zona norte que, às vezes, em termos de desenvolvimento imobiliário, está mais parada, mas está migrando para a zona leste também, né? Há um estudo da nossa parte ali que vê que a cada produto que a gente lança na zona leste, a gente tem pego de 10 a 12% da zona norte como Ó. população, entendeu? Então, isso é importante, por quê? Porque está havendo uma falta de desenvolvimento imobiliário na Zona Norte, de produtos importantes, e fazem as pessoas, às vezes, não quererem ficar mais lá, quererem migrar para outros lugares. E alguns bairros mais antigos, né, igual Tibere, está em constante desenvolvimento também de Exato. empreendimento. Você tem o Leeds ali, você tem o próprio patrimônio ali, que emendou tudo Morada Colina e patrimônio. Mas tem muito desenvolvimento ali, né, Marquinhos? Tem. O Tiberi, né, um grande grupo aí da nossa cidade, fazendo um trabalho espetacular, né, de empreender exatamente nas áreas, de transformar um pouco da cara, né, da visibilidade daquele lugar. E outras zonas importantes, né? Então, nós vamos viver na Zona Oeste, tem área que uma empresa detém de mais de 3,5 milhões de metros quadrados, que vai ser uma Nossa. cidade praticamente, que vai revolucionar, né? Uma empresa que inclusive é nossa cliente hoje. Então, você vê assim, o desenvolvimento imobiliário acontecendo nessa linha e só tem uma resposta para isso, né? Uma cidade que cresce como Uberlândia precisa ter um desenvolvimento como está tendo, né? Só o ano passado a gente fechou o médio alto padrão aqui com 2,785 Bilhões. bilhões de VGV. São 26 projetos lançados de alto padrão, médio alto padrão, mais em torno de 500, 600 milhões para o econômico. Então nós estamos falando de um mercado de 3 bi, né? Onde entram aí tantas pessoas, né? Só um dado importante, Celinho, a ENA, Aham. que é a administradora do aeroporto, né, publicou no seu relatório de movimentação de passageiros em Uberlândia, nós ficamos entre os 5 primeiros É aeroportos do mais de 1 Brasil. milhão de passageiros 1 por milhão e ano. 60. Pois é, mais de 1 milhão. Eu assisti um programa da prefeitura, que é o Avança Uberlândia, já está falando desses números de Uberlândia, que são É assustadores. loucura, E ontem cara. foi anunciado mais de 2 bilhões em infraestrutura de acesso em Uberlândia. Então vai mudar muita coisa. É, Viadutos, trincheiras. Nos próximos 5 anos, Marquinhos, essa cidade aqui, em relação ao acesso, né, que tem até alguns gargalos em algumas áreas da cidade, mas eu uhum. acredito que não tem volta. Uberlândia não para, não E é para. uma cidade que privilegia, Celinha, a qualidade de vida, É. né? Com tudo isso que está acontecendo, com esse desenvolvimento todo, nós aqui, especialmente do mercado imobiliário, estamos o quê? Estamos pensando em como as pessoas vão ter um bem-estar, um Uhum. conforto na sua moradia, uma região que vai proporcionar realmente uma realidade diferente para É uma cada família. metrópole, mas com uma caracteristicidade de interior, né? Onde as Exatamente, pessoas se conhecem, se conectam, né? Uberlândia. exatamente, E um exatamente. fato também que está acontecendo em Uberlândia, em grandes centros, também é o retrofit, né, Marquinhos? Você pega, Aham, por exemplo, o centro da cidade, aqueles apartamentos lá de 400 metros antigos lá, virou um grande negócio também. exato. Pela oportunidade de compra e desse retrofit para colocar à venda. Tem muita gente ganhando dinheiro com isso, em Uberlândia também. E apartamentos com tipologias maiores, né, É. Sênia? Você pega, às vezes, falta essa oferta na cidade hoje de 400 metros, 350 metros, 300 metros, né? Então, você pega no centro alguns apartamentos, pega o Gaiola de Ouro ali mesmo, com É. 300 e poucos metros quadrados, apartamentos Você pega o lindos. próprio Rocha Silva lá também, que tem amigos Exato. que fizeram esse projeto lá não foi difícil Um de dos vender. empreendimentos ainda hoje, Celinho, mais desejados de Uberlândia, o Rocha Silva, com toda a história que ele tem, né? Assim, onde ele está, pela magnitude que ele carrega na sua história, né? Por ele ser visto em toda a cidade. É. Então, assim, o Rocha Silva, ele ainda é um produto que as E num pessoas bairro desejam. charmoso, né? Um bairro que é Exato, charmoso. exato. E Então, Uberlândia também puxa o desenvolvimento imobiliário também das cidades em volta também, né, Marquinhos? Você vê Araguari, outras cidades, Monte Carmelo, todos com grandes lançamentos aí, ousados, né? Mas
todo mundo investindo e acreditando que tem o Uberlândia como um polo também. Eu acho que ele Isso. ajuda o desenvolvimento regional também. Ajuda e fez com que a gente percebesse esse movimento, né, do raio de 200 quilômetros da nossa cidade. E hoje, por exemplo, toda oferta que a gente faz de algum produto que tem uma base mais de investidor, com uma velocidade de vendas diferente, uma liquidez melhor, a gente acessa Monte Carmelo, Patrocínio, Patos de Minas, Ituiutaba, Itumbiara, que não é no nosso estado, mas está no raio de 200 quilômetros daqui da gente, Araguari. Então você vai trabalhando sempre com essas possibilidades, porque, cara, o que a gente conhece de médico que é de Monte Carmelo, que atende 3, 4 dias aqui É. em Uberlândia, Celinho, é loucura. E também, que a gente não pode deixar de fora também, Miranda, né? Indianópolis também, desenvolvimento de Indianópolis e o Uberlândia, Araguari, esse miolo ali de Miranda, né, Marquinhos? Exato, Miranda com tanto desenvolvimento, com tantos projetos que nasceram, né, nos últimos 5 anos, projetos entregues já, projetos em andamento, é, Outros em aprovação, né? outros em aprovação. Muitos, né? É que eu falo assim, toda semana alguém vai na empresa me mostrar um projeto de Miranda, ou falar que tem uma área e quer desenvolver, né? Então, a gente acredita muito nessa região, nesse desenvolvimento, e num cartão postal, né, da nossa cidade, que tem o Praia, que tem o Uhum. João Avelange, o Parque do Sabiá, mas que também tem o Miranda, né? Ou seja, uma cidade que é completa, né? E é diversificada nos entretenimentos, no lazer e também na, na- nas situações que o cara pode viver. Você vê muita burocracia nas aprovações, Marquinhos, aqui em Uberlândia? Olha, Ou você acha que isso é normal mesmo? a gente nunca pode achar que é normal, né, Celinho? Assim, é porque a Porque gente. tem empreendimentos que estão parados há mais de 5, 6 anos parados. Assim, quem trabalha com eficiência, com gestão, nunca pode achar que aprovar um loteamento em 5 anos é normal, né? Então a gente tem sempre que combater essa burocracia, né? Eu falo que existe a doença, né, da burocracia, a buropatologia, né? Ah, Então, na verdade, é eu que preciso passar para o Celinho, porque eu não consigo, o Celinho que precisa passar para o outro que não consegue, e que aí tem que ter a assinatura do outro, e com isso a gente vai passando ano após ano, né? E o que eu percebo e me assusta um pouco, não é só Uberlândia, uhum. é de fato dessa inércia acontecer, né? Porque os governos mudam sempre, e toda vez que entra algum governo você acha que vai acelerar mais ou vai melhorar mais, né? Porque é um gargalo. Existem as promessas, né? Tudo. Vai mudar Porque, isso, porque vai, é um mas assim, problema, né? Assim, todo mundo quer que aprove em pouco tempo e aí o processo é longo. Então, toda vez que entra um governo diferente, a gente vai achar, agora vão revisitar o processo, vão transformar isso, vão otimizar isso, né? Mas o que a gente tem visto é que não. É que realmente tem colocado mais travas ainda, né? uhum. E aí, ô Celinho, isso me leva a crer que a origem desse processo é lá atrás, não é agora, né? Às vezes as pessoas estão pegando uma coisa que já era pronta, um problema que já vem de antes. E lá atrás é o quê? É pensar na cidade de uma forma diferente. Então eu penso que a maioria dos centros não foram pensados de uma forma inteligente. Então hoje o remendo da aprovação é assim: será que nesse lugar pode fazer esse produto Ah, mesmo? entendi. E por que não pode? Aí começa a suspeitar e a levantar as dúvidas de um plano diretor que às vezes foi mal feito, ou que às vezes Que eu acho que poderia ser revisto, né, Marquinhos? Tem é, muita, com muito menos tempo, de menos tempo. repente, né? Então, é isso. Então, eu acredito sempre como um trabalhador desse mercado que não dá para a gente esperar 5 anos. Os últimos loteamentos que eu lancei, Celinho, 4 anos e meio em aprovação, 5 anos. É muito tempo, né? Cara, pensa a vida do, Do do, do, do investidor. investidor, do empresário. O Uberlândia está em que lugar no ranking de investimento imobiliário, Marquinhos? Você estuda muito isso também. Olha, Celinho, pela nossa proporção, entre as cidades de interior, hoje a gente perde para Campinas, é, basicamente para Campinas. A gente deve estar no top 5 do interior. Uhum. Top 5. Top 5 do interior. Goiânia é uma cidade que se aproxima muito da gente, não pelo número de VGV lançado, mas pela característica, né? Valor de metro, tipo de empreendimento. Então, a nossa maior referência, acredito, hoje em Uberlândia é Goiânia. Goiânia. É onde a gente projeta, né? Chegar. E nós já ultrapassamos Ribeirão Preto, não? Cara, há uma briga grande entre Mesmo? Uberlândia e Ribeirão, né? Mas o mercado imobiliário nosso aqui é muito mais maduro do que Ribeirão. O Gustavinho vai vir aí daqui a pouco. Ah, Pode falar se sim ou se não, porque ele trabalha nos dois. Mas eu acredito que há uma coisa que fomenta o mercado imobiliário hoje, Celinho. É o crescimento populacional. Se uma cidade não tiver ingressantes, não tem sentido ter.
o mercado imobiliário desenvolvido. Entendi. Então, hoje, Uberlândia está acima da média nacional em entrantes. Nós estamos com 1,47% de crescimento populacional ano contra 0,50, 0,40 do Brasil. Entendeu? Então, assim, há um chama para Uhum. isso, há um mote importante para que o mercado se desenvolva mais aqui. Aham. E o melhor, você vai aqui, tem imobiliário com 200 corretores, 150 corretores, Hoje o mercado tem mais de 3 mil corretores, não tem, tem, Marquinhos? Com tranquilamente, Cresce tem mais. Fora tranquilamente. os que atuam, às vezes, com parcerias e tudo. Não vou falar que é Isso, de forma ilegal, que está conseguindo Cresce, né? isso. Às vezes tem um cara que faz uma indicação para É, um outro que corretor, né? é um outro negócio também, né? É, O agora, captador, tem tudo isso. O mercado envolve uma gama de profissionais muito grande, né? e 3, 4 mil corretores, Celinho, que trabalham em segmentos, né? Porque o mercado também é nichado. Então, tem gente que, igual você falou, que trabalha só com imóvel pronto, outros só com lançamento, outros com locação, outros com só revenda. Eu posso falar assim, cada lançamento que a gente trabalha diretamente com 550 pessoas, corretores. A gente escuta muito, Marquinhos, nos bastidores aí, alguns, vamos falar, negativistas, dessa possibilidade de uma bolha imobiliária em Uberlândia. Isso não existe esse risco pelo déficit que tem de moradia. A Existe? pessoa que fala isso não conhece Não conhece tecnicamente o que está tecnicamente falando, está né? falando. Então, infelizmente, até no nosso próprio mercado existem esses comentários, né? Mas é porque as pessoas não acessam dados, né, Celinho? Não tem curiosidade para Não estuda, poder. né? Para saber o que é o É, mercado que ela vive. você quer ver um negócio? Tá estourando de estúdio na cidade. Eu acho que é muito mais a percepção das pessoas em estar recebendo uma oferta de alguém, É. todo dia tem um estúdio, ou todo dia, sabe? Do que realmente assim, será que realmente tá estourando, ó, né? Tá tendo uma bolha de estúdios? Então, eu fui curioso, fui levantar esse número. Hoje, se você considerar na nossa cidade, os principais hotéis, eles representam um número de 33 hotéis. No mais ou menos uma média de 3 mil acomodações, 3.500 acomodações. Nos últimos 3 anos foram lançados 1.756 estúdios, unidades, né? Junto com 2 quartos, que são empreendimentos de 1 e 2, né? Então, soma, Celinho, tá começando a entregar agora esses 1.756 Uhum. daqui para o próximo ano, né? Então soma 3.500 acomodações, mais 1.700 unidades que vão chegar para 1.060.000 pessoas que entram no nosso aeroporto, fora o que vem para eventos, fora o que vem de carro, fora o que vem de ônibus, entendeu? Será que existe essa capacidade de receber ainda mais produtos como short stay, como estúdios? E por fim, é encontrar exatamente essa dosagem do próprio incorporador de Uhum. saber o seguinte: é momento de lançar um estúdio É perfil, né? e é lugar de lançar? Porque o que eu defendo é isso. Há uma necessidade de ter ancoragem para se lançar estúdio. Não é porque vendeu o outro que eu vou lançar em qualquer lugar. Precisa existir uma rotina das pessoas para serem feitas ali, para gerar necessidade, para ter de fato uma acomodação, né? Então, um lugar que tem um centro, um shopping, uma clínica médica, um ponto importante, uma central de Uhum. ônibus, sabe? Um aeroporto, Às vezes o cara lança um produto bacana no lugar errado. porque Aí, os outros estão vendendo, entendeu? O Maria vai com as outras. Ah, vendeu estúdio, então eu vou lançar estúdio. Então, isso tem acontecido, assim, com o pensamento de alguns incorporadores e é o que a gente repele, assim, sabe? Enfim, para isso que serve o nosso trabalho, ah, né? Para vocacionar foi uma área. formar, né, esse time de corretores para vender o produto certo, lançar no lugar certo com a incorporadora. Esse é o Exatamente. trabalho que a Ares faz hoje, né, Marco? Exatamente. E os dados que a gente traz É, também, né? Para contra-argumentar esse cara que fala que está tendo uma bolha. Isso nasceu há 3, 4 anos é. atrás, Celinho, quando o pessoal falou que estava tendo uma bolha imobiliária em Uberlândia. Fora que o termo bolha nem é para ser usado como isso, Ah, né? É outra coisa. Então, assim, aí a gente teve que mostrar por números e dados que não. tem estatísticas para isso, né, Uma Marco? cidade que entra 10 mil, casa 4 mil, nasce 8 mil pessoas, como que 3 mil imóveis por ano, né, pode ser uma bolha, entendeu? Se a gente parar então de produzir lançamento hoje, Celinho, Uberlândia aguenta 9 meses só com os Tem produtos que até estão. quem separa, já, aí vai morar cada um numa casa, já tem um apartamento, já foi dois imóveis. O Você vai divorciado multiplicando são divorciados. 3 transações. Seja ela compra ou aluguel, mas são 3 transações. Filho, né? O filho fez maioridade e já quer morar sozinho, então ele vai Exato. procurar o lugar dele. Então essa roda não para de girar, né, Marco? A gente fala, Celinho, que é a rota do imóvel, né? Hoje, na média, você tem a capacidade de poder ofertar 3 imóveis na vida do brasileiro. O primeiro e depois o primeiro 1,8 é a média. Fora em países desenvolvidos, hoje são 8 vezes
o cara troca de imóvel, entendeu? Então, olha onde a gente está. Então, se eu tenho 3 oportunidades, eu classifiquei e iniciei essas oportunidades. A primeira é início de carreira, né? Início de vida, tá casando. Depois você precisa de uma tipologia maior, porque vem filho, vem família, né? Ainda que vem o pet hoje, que tá Não, na fica, moda, fica né? até a dica pro corretor, né? Que tem um cliente acompanhar a vida do cliente dele, porque vai Exato, mudar. exato. Ele pode divorciar, ele tem um filho que E, vai e, casar, e cai tem no, tudo no, isso. no comportamento geracional que a É, gente tanto falou, né? Então, aí, por exemplo, você tem os baby boomers hoje que são acima de 59, 60 uhum, anos, né, pra frente, uhum, já é estilo de vida. O cara já criou a família, os filhos já saíram, agora tá ele, a esposa, às vezes o pet, né? é, Para não sentir tanta falta, um ninho vazio demais. é. Esse cara hoje ele quer o quê? Ou ele quer uma tipologia bem maior para receber a família toda agora, né, que vem de fora, ou ele quer às vezes uma coisa mais compacta para viver uma vida mais prática. Uhum. Por quê? Ele pode escolher agora estilo de vida. Entendeu? Estilo de vida. Ah, vou passar a semana inteira viajando com a minha esposa e eu quero só um canto para eu ficar 3 dias em Uberlândia. É, É estilo de vida. é. Marquinhos, para gente encerrar, a gente já sabe que investir em imóvel em Uberlândia é um ótimo negócio, né? Mas o que você acha que Uberlândia para esse ano de 2026 é a coisa assim, cara, a tendência de Uberlândia é essa? Se eu tivesse que apostar num produto em Uberlândia esse ano, Celinho, seria nos produtos de tipologia maior, que ficaram represados, né? Nos últimos 3, 4 anos, a pancada mesmo foi nos produtos mais líquidos, de 2 quartos, 3 quartos compacto, estúdios, e a gente parou de produzir um pouco esse mais alto, sabe? Uhum. O produto acima de 150 metros, 200 200 metros. metros. Não que os outros não vá vender, né? Mas é porque como isso ficou represado por algum tempo e é uma classe social que sente menos, de repente, né? Uma crise, uma economia diferente. Então, de repente, é a aposta do ano. E qual a estimativa de VGV para esse ano? Você tem 3 bi. 3 bi para esse 3 ano? bi. O ano passado foi quanto? O ano passado previsto estava 4.290. Alguns ficaram para esse ano. Ficaram para esse ano. Esse ano diminuiu a previsão, mas acho que está mais assertivo em relação aos projetos, porque glosou o projeto do ano de 25 e alguns novos no ano de 26. A gente estima que vai ter aí em torno de 26, 27 projetos nesse ano, em termos de médio-alto, né? Médio alto. Médio-alto padrão. E o econômico deve manter aí os 500 milhões, 600 milhões. Marquinhos, queria te agradecer, a gente vai chegar ao final aqui, pela oportunidade de estar com você e aprender um pouquinho de mercado imobiliário com você. Eu que Obrigado pela agradeço, Anny, presença muito aí. obrigado. Compre imóvel, o investimento mais seguro que você pode ter na vida. Se quiser Obrigado. lançar, procura quem? Procura Ares Inteligência a Imobiliária, inteligência. com certeza vai ter uma excelente assessoria, uma excelente gestão, né? Então, quero até mandar um abração para todo mundo da Ares aí, tamo junto. Obrigado, Celinho, pela oportunidade e sempre que precisar, estou à sua disposição. Obrigado, Marquinhos. Próxima semana tem podcast da revista Hub Club novamente. Espero vocês.